Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo no canal, onde cada paixão minha se torna um conteúdo. E hoje nós vamos falar sobre um livro, vamos fazer a resenha de um livro que eu curti muito. Foi uma das minhas leituras agora desse mês de julho, que foi o Pedra, Papel, Tesoura, da Alice Finney, editora Dark Side Books. Estava ansiosa para falar desse livro com vocês. É um livro de suspense psicológico e 281 páginas, foi super rápido de ler. Super recomendo, sabe? É um livro que eu como já citei nos vídeos anteriores, para quem quer curar a ressaca literária, esse é o livro, você não consegue desgrudar até chegar na última página para saber os segredos e os mistérios que acontecem aqui nessa história. E basicamente, Pedra, Papel, Tesoura vai contar a história do casal Adam e Amélia. Eles estão juntos há 10 anos num casamento que gradativamente vem ruindo aos poucos. E aí a gente vai entender por que o casamento deles não tá indo bem e quais são os motivos disso. A história vai se passar ali no momento em que a Amélia, junto com o Adam, eles procuram ali uma terapia de casal para ver se eles conseguem reaver o relacionamento deles. E a terapeuta indica eles saírem um pouco da rotina e da zona de conforto deles, enfim. E marcar um final de semana só ali entre eles dois para eles passarem um tempo juntos e de repente se reconectar. Ambos muito céticos e pessimistas, já acreditando que o relacionamento deles não tem mais solução, não tem mais volta, mesmo a caminho desse final de semana fora. A Amélia participa de um sorteio no trabalho dela, e ela ganha esse sorteio e ela recebe um e-mail de retorno falando que ela ganhou essa viagem, esse fim de semana, na capela chamada Blackwater, que fica num lugar remoto na Escócia, e remoto mesmo, que chega tipo assim, não ter vizinhança e eles estarem ali literalmente de cara com a natureza, então é bem isolado mesmo. E conforme eles vão indo para esse local, as coisas começam a ficar estranhas. Para piorar, uma nevasca assola ali esse local, que deixa mais difícil ainda eles conseguirem ajuda se for o caso. Chegando na capela, eles encontram um papel falando da possível zeladora que fez esse convite para eles dois. Essa capela é bem sinistra, num estilo bem antigo. Literalmente é como se eles estivessem ali dormindo numa igreja antiga. E conforme vai passando o tempo, coisas estranhas já começam a acontecer no primeiro dia. Vale ressaltar que eles foram com o cachorro Bob deles e com um labrador muito fofo. E você fica meio que tenso já de início, pensando, meu Deus, que não aconteça nada com o Bob. E esse que é o legal dessa história que me chamou atenção. Ali vai estar narração em primeira pessoa, intercalado entre Adam e Amélia. Então você meio que se identifica com as justificativas de cada um para atos, sentimentos que eles tiveram durante o relacionamento deles todo. Você fica toda hora meio que em dúvida de tipo, quem que tá certo, quem que tá errado. Na verdade não é sobre quem está certo e quem está errado, e sim sobre o relacionamento deles é cercado de segredos. Rola traição aqui, rola desentendimento familiar. Tem uma pessoa, um personagem que aparece, chamada Robin, que a princípio você estranha um pouco o comportamento dela, até a autora ir revelando aos poucos qual é a participação dela nessa história. E ela tá ali perto da capela, tem uma casinha ali de apoio, e a gente vai descobrindo aos poucos quem é essa personagem Robin, qual é o papel dela. Além disso, vale ressaltar que o Adam, ele é roteirista, então na história, o sonho dele ali, desde o início, era ter um filme próprio dele, de uma história própria dele. Daí o nome Pedra, Papel, Tesoura, porque ele tem um manuscrito sobre a história que ele acredita que é possível mais para frente ir para a telas dos cinemas, né? A Amélia, em contrapartida, ela trabalha numa espécie de pet shop, de canil de adoção. A parada dela é que, tipo, ela prefere animais do que humanos. Compartilhamos um pouco, né, dessa ideia da Amélia. A gente vai descobrindo que o buraco é bem mais embaixo e que, por conta desses segredos que eles mantêm, é o que mantém eles também unidos e, ao mesmo tempo, é a desgraça deles, né? No fim das contas, que, querendo ou não, uma hora a conta chega. Aquela pausa rapidinha para pedir para vocês curtirem o vídeo e se inscreverem no canal, que ajuda bastante. Principalmente o curtir para fazer com que o YouTube entregue esses vídeos para mais pessoas. Eu estou trazendo aqui uma forma
mais próxima de vocês, como se eu estivesse realmente conversando com os meus amigos e contando sobre o que eu achei das coisas que eu assisto, das coisas que eu vejo, das coisas que eu leio. Se você gosta desse estilo de vídeo e dessa proposta, se inscreve no canal. Então, vamos voltar pro vídeo. Além da questão da narrativa ser muito fluida nesse livro, por ter ali intercalado os pontos de vista do Adam e da Amélia, a gente também tem capítulos destinados para cartas que a Amélia escreveu durante o casamento deles. Por conta da história que o Adam escreveu sobre Pedra, Papel, Tesoura, tem uma parte nessa história que cita ali a esposa de um homem que uma vez por ano, no aniversário de casamento, escreve uma carta. Ela não deixa o marido ler. É uma carta para o marido, destinada ao marido, mas ela não deixa ele ler. E a Amélia faz a mesma coisa. Em todos os aniversários de casamento deles, ela escreve uma carta e a gente vai lendo essa carta e descobrindo os segredos dela. A gente fica pensando em que momento que o Adam vai descobrir essas coisas que a gente também vai descobrindo aos poucos. Então a autora faz isso muito bem. Sobre algumas citações do livro que eu achei interessante, acabei marcando. A Amélia tá narrando sobre o carro dela, enquanto o Adam não gosta do carro. Ele odeia o carro dela, simplesmente. Ela fala: o carro, assim como eu, é de 1978. Se cuidamos das coisas, elas duram uma vida inteira. Mas suspeito que o meu marido talvez queira trocar nós dois por um modelo mais novo. Se você não se esforça mais, se você não se interessa mais, se pra você chegar a um ponto que é indiferente, não faz mais sentido, né? Acho que talvez o verdadeiro motivo de ter tanto medo de perder ou deixar meu marido seja o fato de não haver mais ninguém. Nunca soube o que é ter uma família de verdade e sempre fui melhor em colecionar conhecidos do que em fazer amigos. Nas raras ocasiões em que sinto que encontrei alguém em quem posso confiar, eu me agarro com firmeza, mas meu julgamento pode ser falho. Há algumas pessoas na minha vida das quais eu não deveria ter me afastado, eu devia ter fugido. E por ela também ter uma vivência em que nunca foi estável, é difícil confiar em alguém. Quando ela confia, realmente ela se agarra, mas ao mesmo tempo que ela confia, ela fica, tá, mas e se eu falhar, e se eu estiver errada sobre? E às vezes ela, como mecanismo de defesa, ela só se afasta. Quem nunca, né? Recentemente houve muitas vezes em que ele me fez sentir como se eu não fosse boa o suficiente, mas talvez esteja projetando minhas próprias inseguranças. Talvez ele ainda se importe de verdade. Você vai se apegando, se afeiçoando com ela porque você se identifica com algumas coisas. Mas será que essas pessoas, elas são confiáveis? Você tá literalmente no lugar da Amélia. Você tá tentando confiar neles, no Adam e na Amélia, com base no que eles te falam. Mas será que essa é a verdadeira face deles? Será que eles estão contando a verdade mesmo? Assim como nas redes sociais, ela tá só mostrando aquilo que ela quer mostrar. Durante o livro inteiro eu fiquei desconfiando dos dois, porque é isso. É esse o sentimento, é essa situação que é o terror, o suspense psicológico que a autora faz a gente passar aqui junto com eles. Ela questiona: mas então, o amor não é como respirar? Não é um instinto? Algo que já nascemos sabendo fazer? Ou o amor é como falar francês? Se ninguém te ensinar, você nunca vai ser fluente. E se não praticar, você se esquece como. Enfim, o que eu posso adiantar é que nenhum desses personagens é o que parece. Você vai se apegar, mas quando chegar ali da metade pro final, você vai ficar, meu Deus, não, ele não fez isso, não, ela não fez isso. Outro trecho que é interessante: ninguém deveria prometer amar outra pessoa para sempre. O máximo que qualquer pessoa sã deve fazer é prometer tentar. E se a pessoa com quem você se casou se tornar irreconhecível 10 anos depois? As pessoas mudam e as promessas, mesmo as que tentamos cumprir, às vezes são quebradas. Nada é 100% aquilo para sempre. E todo mundo vai mudar de alguma forma. Alguns mais, outros menos. Nós mesmos, o quanto a gente já não mudou em, sei lá, 5 anos. Outro fator que vai deixar essa história ainda mais interessante e complexa é que o Adam, ele tem cegueira facial, que ele não consegue reconhecer os rostos. Então, mesmo a Amélia sendo casada com ele, ele olha e é como se ele visse um borrão. Ele conhece ela porque já sabe as características, a voz, o cheiro e etc.
Mas, por exemplo, se eles fossem se encontrar na rua, seria muito difícil para ele, porque ele não consegue reconhecer. Ela pode estar passando ali na rua do lado dele e ele não vai reconhecer. Ele não consegue ver características que diferenciam os rostos, incluindo o seu próprio. Imagina você se olhar no espelho e você não se reconhecer. Que loucura! Que loucura! Esse livro aqui faz você ficar, gente do céu, será que eu conheço realmente a pessoa que tá do meu lado? Cara, eu gostei muito de Pedra, Papel, Tesoura, eu adorei. Eu adoro muito livros assim, nessa vibe de suspense, terror psicológico, que são bem imersivos e super daria pra fazer um filme, uma série, uma minissérie sobre. De 5 estrelas eu dou 4 estrelas. Vou acompanhar aí os próximos lançamentos dessa autora. E ela faz parte aí da seleção criteriosa da Dark Side, do selo Crime Scene. Então dentro do Crime Scene tem uma seleção criteriosa de autoras que fazem suspense. Então a Alice Finney está inclusa aí nesse selo. E muito da hora. Também tô curiosa para conhecer as outras autoras de suspense, terror psicológico, e trazer aqui pro canal, quem sabe. Espero que vocês tenham gostado. Comentem aqui se já leram Pedra, Papel, Tesoura. Se você quiser ver a edição por dentro do livro Pedra, Papel, Tesoura, tá aqui no card o unboxing dessa edição maravilhosa do Dark Side Books, completinha pra vocês. E vou deixar também aqui na descrição o link pra vocês adquirirem o livro com um precinho muito bom na Amazon. Então vamos ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!